Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje então celebramos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. O Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor é ainda o tempo da Quaresma e nos inserimos assim na grande semana que é a Semana Santa. Seguimos passo a passo os últimos dias, os últimos acontecimentos da vida de Jesus. Então, aqui o duplo nome dessa festa, Ramos e Paixão do Senhor, são dois aspectos diferentes, indica dois mistérios também importantes. São duas tonalidades espirituais diferentes, duas histórias diferentes, Ramos e Paixão. Celebramos dois aspectos fundamentais da Páscoa: a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, como anúncio e figura do triunfo da ressurreição, e a memória da sua paixão, que marcará também a libertação da humanidade do pecado e da morte. Nós temos essa certeza de que, por exemplo, acompanhamos todos os dias nos telejornais notícias de pessoas inocentes que são vítimas de abusos de poder, de violência, de abandono, de descaso, do egoísmo, do racismo e também do ódio. E ao vermos tanto sofrimento, nos perguntamos perplexos se aqueles que as fazem sofrer assim são pessoas humanas. O pior é que são. Pois o ser humano é capaz de tamanha insanidade, causando males terríveis aos seus semelhantes. Mas não é esse, o modelo, não é este o ser humano criado por Deus. O ser humano necessita, na verdade, humanizar-se, ter relações mais justas e fraternas. Humanizar-se é também ser capaz de ficar indignado com a dor dos que sofrem por causa da maldade humana. Mais ainda, humanizar-se é comprometer-se com as vítimas. Isso é possível só se houver mudanças significativas no modo de pensar e também de agir. Neste Domingo de Ramos e da Paixão, estamos começando novamente o caminho espiritual de Jesus, o Messias, que se fez servo solidário com a humanidade sofredora. Nosso caminho não pode ser outro a não ser viver do jeito que ele também viveu. O risco é grande. Enormes são as forças contrárias à vida, à justiça e à solidariedade. Mas o melhor caminho é amar sem limites. A melhor escolha foi aquela que Jesus fez: doar-se, entregar-se totalmente para que o outro pudesse ter vida, para que o amor pudesse vencer o sofrimento e a morte. Eis aí a missão do discípulo, discípula do Senhor. No decorrer, então, desta semana, caminhemos com Jesus e vamos aprendendo com Ele a escutar a sua voz dos que sofrem, nos que sofrem, e sermos também defensores da justiça, sem responder à violência com outra violência. Revestidos, então, com a veste da paz, enfrentemos a violência e os sofrimentos com perdão, a misericórdia e a solidariedade. A solidariedade do servo do Senhor com os oprimidos. Isso porque as três leituras deste domingo estão estreitamente ligadas entre si. Começamos pela primeira leitura do Deutero Isaías. O texto que ouvimos é uma parte do terceiro canto do servo do Senhor, solidário no sofrimento do povo. O servo fala de si mesmo como fiel ouvinte
e discípulo do Senhor, relatando a humilhação de seus próprios sofrimentos no discurso de sua missão profética, no decurso, de sua missão profética, confiante justamente na intervenção libertadora daquele que ele mesmo anuncia. Depois, a solidariedade de Jesus com toda a humanidade. Passemos então para o Evangelho. A paixão e morte de Jesus são a própria proclamação da sua opção messiânica. Jesus se identifica em tudo com o servo solidário da mensagem do Deutero Isaías, particularmente ao interceder pelos transgressores, pedindo perdão por eles ao Pai. Desse modo, Lucas realça a manifestação da misericórdia divina, chamando então a atenção para o Evangelho da cruz como oferta de perdão de Deus aos homens. Esse perdão é oferecido já por Jesus no gesto de dar amor mediante a cura àquele agressor que tiver a orelha decepada. Repete-se ao fixar o olhar em Pedro após as negações, para levá-lo então ao arrependimento. Intensifica-se na cena dos malfeitores, na qual ao ladrão é concedida também a graça do paraíso e se estende a todos os responsáveis por sua execução. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. O fruto da sua paixão e morte é de tal modo a oferta, quer dizer, o verdadeiro fruto da paixão e morte do Senhor é de tal modo a oferta do perdão de Deus, que até mesmo Herodes e Pilatos, antes inimigos mortais, nesse momento se reconciliam. Então, movido por essa misericórdia divina, o próprio Lucas atenua em seu texto as características que acentuam a fraqueza humana, que revelam também nossa culpabilidade perante os fatos. Por isso, não ressalta a responsabilidade dos judeus e dos discípulos, omitindo inclusive o sono dos apóstolos. A fuga no Getsêmani, as imprecações de Pedro, a combinação de sinal de traição de Judas. Ao contrário, Lucas limita-se a descrever a cena do beijo e chama então a atenção para o fato de que, além das mulheres, também os amigos de Jesus permanecem com ele. Ainda que à distância, mas estão ali. Finalmente, a misericórdia é acolhida pelo povo, através de um gesto penitencial. Toda a multidão que havia acorrido para o espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltou batendo no peito. A cruz, na verdade, é consequência da opção de Jesus, servo solidário. Por fim, passemos no sentido daquilo que a carta aos Filipenses também nos diz. O texto que ouvimos é, na verdade, um dos mais densos hinos cristológicos do Segundo Testamento, ou seja, do Novo Testamento, e reflete sobre os contrastes entre a humilhação e a glorificação do servo Jesus. Assim, as contradições por oposições põem em evidência que Jesus, sendo de condição divina, fez-se servo à semelhança humana e humilhou-se até a morte e a morte de cruz. A essa descida gradual na humilhação, através então do esvaziamento de si mesmo, corresponde sua ascensão triunfal na glória, que inclui a confissão de fé. Jesus é o Senhor. Esse hino, na verdade, ressalta
que a cruz não é um determinismo, é uma coisa já pré-programada na vida e na missão de Jesus, mas que é consequência do tipo de Messias que ele escolheu ser. O servo solidário com toda a humanidade, especialmente aquela parte mais sofredora, porque excluída da vida, da sociedade, da própria dignidade de seres humanos, necessita de alguém ao seu lado. Essa é uma decisão de Jesus, uma radical entrega de si, e que nós somos chamados também a vivermos hoje essa mesma realidade. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Depois, então, recolho-me imaginando o caminho de Betânia à Cidade Santa, e Jesus, que, montando no jumentinho, vai passando pelo Monte das Oliveiras, chegando até Jerusalém. Ou eu também posso imaginar, me imagino ali com o centurião que está diante do crucificado e que também assume a sua fé. Depois peço aquilo que quero, compreender a ação do jumentinho, o mistério de seu serviço em pobreza e humildade, e peço a graça de ver Jesus com os olhos também do centurião que professa a sua fé. E buscando tirar proveito, vejo, escuto, observo, contemplo as pessoas, o que dizem, o que fazem, e também contemplo toda a palavra de Jesus e adoro a carne de Cristo, na qual habita corporalmente toda a plenitude divina. Uma boa e santa Semana Santa para todos e todas. Que possamos nos colocar a caminho e aprender com Jesus o modo certo de viver esse dom, de entrega e de serviço aos irmãos e às irmãs. Uma santa e abençoada semana para todos.